Esse vídeo aqui vai ser sobre o fenômeno da difração. É um fenômeno que acontece em todos os tipos de onda. Esse fenômeno ele se caracteriza pelo desvio da onda quando ela atravessa um obstáculo. Então, no caso aqui da câmera, o obstáculo é o diafragma. Então, quando a luz passa na borda do diafragma, ela acaba desviando seu caminho correto, da linha reta, por exemplo, e acaba indo para o lugar errado. Então, conforme a gente vai fechando o diafragma da lente, o buraco vai ficando menor e a gente vai piorando esse fenômeno. A gente vai, digamos que, proporcionando que ele fique cada vez mais significante. Então, quem quiser saber mais sobre esse fenômeno da difração, que acontece em todo tipo de onda, tem um monte de artigo na internet mostrando esse comportamento. Aqui no mundo da fotografia, o que a gente precisa saber? Que esse fenômeno não é um fenômeno que atinge o tamanho do sensor em si. Tanto faz ser uma câmera APS-C ou uma câmera com sensor 35mm. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma câmera APS-C, uma D200. Essa aqui é uma câmera do padrão 24mm de fotografia, então sensor DX. Essa câmera aqui, ela é antiga, então ela tem um pixel gigante. É a minha câmera que tem o maior pixel de todos. Então ela ganha do tamanho do pixel da minha câmera com sensor 35mm. Então, quando vocês escutarem falar que câmeras APS-C têm pixel menor, isso, digamos, não é bem verdade, porque a câmera APS-C pode ter o pixel maior. Então é bom, digamos, a pessoa entender qual é o tamanho do pixel da sua câmera. Não interessa se é APS-C, se é uma câmera 35mm, tá? Então o que interessa é o tamanho do pixel para a difração. Então essa aqui é a minha câmera com maior pixel e é uma câmera APS-C. E essa aqui é a minha câmera, digamos que mais blindada para difração que eu tenho. Então quando eu quero fazer foto com abertura bem fechada, ou seja, uma foto de longa exposição, por exemplo, eu uso essa câmera aqui. Então o que eu quero fazer nesse vídeo aqui? Eu quero usar essa lente aqui, que ela fecha até f32, e eu vou fazer fotos desse cenário aqui. Vou iniciar, por exemplo, em f4, que é a abertura máxima aqui, nesse nível de zoom que ela está. E depois eu vou subindo aqui, por exemplo, f4 eu vou para f8, por exemplo. Tá? Depois vou para f13, por exemplo. Depois f16, depois, por exemplo, f20, sei lá, f25. Por exemplo, aqui f22, f25 e f32, alguma coisa assim. Vou fazer umas 6 fotos aqui, 5 ou 6 fotos, com aberturas diferentes. E a gente vai lá para o computador para a gente verificar o quanto a difração estraga a fotografia, o quanto a difração faz realmente diferença na fotografia. Se a gente, digamos, quer fugir da difração, a gente tem que, digamos, trabalhar com a lente mais aberta para ficar, digamos que, longe da difração. A difração começa desde f1, tá? Todas as aberturas têm difração, só que essa difração ela é insignificante em relação digamos, a quantidade de luz que passou certa, tá? Então, quando a gente vai fechando o diafragma, essa distorção, essa difração, ela vai ficando cada vez mais significativa. Então ela inicia da maior abertura e vai agravando até a menor abertura. Tá? Então eu vou fazer as fotos aqui, eu vou ter que fazer de longe, porque essa lente aqui é uma lente 70mm. Então a diagonal desse sensor aqui, ela é 28mm. Tá? Esse aqui é o sensor 24mm, chamado de APS-C, ó, descende daquele filmezinho que tem ali, ó, filme APS. Então a gente vai calcular aqui o zoom para esse sistema, que vai ser 70mm, que é a lente, divididos por 28. Então a gente vai ter... Então esse sistema aqui, com lente em 70mm e diagonal de 28mm, vai dar um zoom de 2,5x. Então eu vou aproximar aqueles motivos nessa taxa aqui, de 2,5x. Então eu vou ter que colocar a câmera num tripé aqui atrás de mim, para poder fazer essas fotos aí e fazer essa sequência aí para a gente analisar isso no computador. Então
Bora computador, vou passar daqui direto para o computador, tá? Essa aqui é a primeira foto feita com a Nikon D200 com a lente 70-210, está em 70mm. Essa foto aqui foi feita em f4. Então a gente vai começar a analisar as fotos aqui a partir dessa aqui. Eu vou dar um zoom aqui na imagem para a gente ver detalhes e vamos dar uma olhada em todas as fotos na mesma região e com o mesmo zoom. Eu preferi nessa parte aqui, onde a gente pode ver a mão dele. Aqui nesse boneco aqui tem um cabelinho aqui, um fiapo de pelo escuro, que a gente pode ver nessa região aqui. Então a gente vê, por exemplo, aqui a mão com uma certa definição e esse fiapinho de cabelo aqui com uma certa definição. Então eu vou avançar aqui para a gente ver a próxima foto. Vejam que essa foto aqui foi feita em f6.3. A gente já percebe que ganhamos nitidez. Já apareceu bem mais detalhes na mão. Vejam a diferença de f4 para f6.3. Vou voltar aqui. Olha, o cabelinho aqui quase não aparece. Os detalhes da mão aqui quase não aparecem. Tem muito pouco contraste. Esse aqui é um efeito diferente da difração. Quando a gente está com a lente muito aberta, a lente, digamos, o caminho da luz dentro da lente não fica muito linear, não fica muito retilíneo, então acontecem esses problemas também. Então a luz passa dentro da lente, digamos que quase batendo nas bordas, então não é a melhor configuração da lente a maior abertura dela. Então a gente percebeu aqui que faz bastante diferença fechar um pouquinho a lente. Vejam o quanto ganhou de nitidez e contraste todo o quadro da foto. Apareceu brilho, apareceu detalhes aqui. Agora a próxima foto, vamos ver como é que ficou comparado com essa. Ó, ganhamos mais detalhes ainda, o cabelinho está bem visível, os brilhos aqui estão bem visíveis, a textura do boneco aqui está muito melhor, a mão dele também está com mais detalhes. Vejam que melhorou bastante da primeira foto para cá. Vamos passar então para a próxima foto. F13. A gente vê que o cabelinho aqui ainda está, digamos que aparecendo. O detalhe da mão está aparecendo também, mas parece que deu uma piorada em relação a F9. Vou voltar para a gente dar uma comparadinha. Com certeza, a nitidez baixou indo para F13. Tá? Vejam que perdeu nitidez a foto. Vamos para F16 agora, se eu não me engano é a próxima foto, F16. A gente está perdendo nitidez. Vejam que a mão dele não ficou tão definida, o contraste parece que está baixando. Próxima foto aqui, vamos ver qual é que é, F20. Também perdemos nitidez. A gente perdeu também contraste, o cabelinho aqui está começando a desaparecer, os detalhes da mão estão desaparecendo, a foto está ficando mais opaca e feia. F25, foto empastada, perdeu muita nitidez, muito detalhe da mão aqui. Próxima foto, F32, então vejam que perdeu muita nitidez. Praticamente desapareceu o fio de cabelinho aqui, o cabelinho escuro que tem aqui, a mão ficou praticamente sem detalhe. Então, na minha opinião, a foto que ficou melhor foi a foto com F9. Então a gente vai comparar agora F9 com F4. Vamos lá naquela mesma região. Olha só que diferença. Olha o contraste dessa foto, as cores dessa foto. Então a foto aqui em F9 é da esquerda. Vejam o quanto de detalhe perdeu aqui a mão do boneco. A diferença do pelinho aqui e dos brilhos. Então perdemos muita qualidade usando a lente totalmente aberta. Essa lente aqui começa em F4. Vejam o quanto de nitidez que a gente tem aqui em F9. Agora eu peguei a foto em F32 e a foto em F9. Vejo aqui a foto da esquerda em F32, praticamente não tem detalhes, e a foto da direita aqui em F9 está muito melhor.
Então agora eu sei aqui dessa lente, nessa câmera, com esse tamanho de pixel, que eu usando em f9 eu tenho a melhor configuração. Em torno de f9, tá? Pode ser um pouco a menos, um pouco a mais, f11 talvez. Eu tenho a minha melhor configuração de contraste e de detalhes. É muito diferente, tá? É muita diferença de qualidade de imagem. Olha só esses brilhos aqui, o cabelinho aqui está aparente aqui no f9, enquanto aqui no f32 praticamente ele desapareceu. Então vejo que é muito importante a gente saber usar as aberturas da lente para ter a melhor nitidez. Às vezes não faz muita diferença, a foto realmente não precisa ter tanta nitidez, mas quando a gente precisa de nitidez é bom a gente saber em qual abertura a nossa conjunção de câmera e lente vai trabalhar, vai entregar a melhor imagem, melhor detalhamento aqui, o melhor contraste, melhor nitidez. Então vejam que faz bastante diferença a gente ter esse conhecimento para cada equipamento que a gente tem. Tá. Então veja aqui que eu consegui uma foto bem melhor com a lente mais fechada. Veja aqui a gravata do boneco, está bem mais nítida aqui em f9 do que em f32. Faz realmente diferença, a gente tem que conhecer o tamanho do pixel da nossa câmera, a gente tem que conhecer os limites da câmera. Então tem sites que a gente informa lá a câmera e o site sabe o tamanho do pixel, e a gente pode perguntar para esse site qual é a melhor abertura para a nossa câmera. Então depende do tamanho do pixel. Tem câmera APS-C com pixel grande, geralmente as antigas. Muitas vezes o pixel dessas câmeras APS-C antigas é maior ainda do que os pixels de uma câmera com sensor 35mm mais moderna. As câmeras estão evoluindo bastante em megapixel, então elas vão ficar cada vez mais sensíveis à difração. Tá? Quanto menor o pixel da câmera, mais difração. Não tem relação com o tamanho do sensor, tem relação com o tamanho do pixel. Então podem existir sensores menores com pixel maior, então não é regra a gente achar que a difração atinge diretamente o tamanho do sensor, é sempre diretamente o tamanho do pixel. Tá? Geralmente as câmeras que têm pixel maior são as que têm sensor maior, mas isso não é uma regra, não pode ser tratado como se fosse sempre assim. Tá? Aqui no caso, essa câmera que eu tenho, a D200, ela tem o pixel grande comparado com a minha câmera que tem um sensor maior, sensor do padrão 35mm. Então minha câmera com sensor 35mm, que é um sensor bem maior, ela é mais sensível à difração do que a minha câmera com sensor menor com pixel maior. Então é isso aí, um abraço.